Olá! Hoje o nosso tema é a literatura na FUVEST, os livros que precisam ser lidos e entendidos. E para esse tema eu trago aqui o professor Nelson Dutra, ele que é o coordenador de literatura e análise de texto do curso e colégio Objetivo. Seja muito bem-vindo, Dutra. É sempre um prazer falar com você e fazia tempo que nós não nos falávamos. Olá, Malu, tudo bem? Olá, pessoal. Prazer estar aqui conversando sobre literatura, FUVEST. É muito agradável e necessário. Professor Dutra, vamos lá, lista dos livros. Quais são os livros de leituras obrigatórias na FUVEST deste ano? A FUVEST colocou 9 livros, como sempre faz, Mensagem, do Fernando Pessoa, alguma poesia, Carlos Drummond de Andrade, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, Quincas Borba, do Machado de Assis, Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luiz Bernardo Ronvana, Dois Irmãos, de Milton Aton, Angústia, de Graciliano Ramos, Manuelzão e Miguelin, de João Guimarães Rosa. Está faltando o nono, que é o Marília de Dirceu, é um novo livro, entrou esse ano, que é do Tomás Antônio Gonzaga. Esses são os 9 livros. 4 de poesia, uma novela e os demais romance. Qual que é o mais complicado e o mais fácil, que dá para digerir isso e colocar na frente? Assim? Vamos começar com o mais difícil e o mais tranquilo, vamos dizer assim. Olha, acredito que o mais difícil seja a mensagem, porque é um livro com símbolos, totalmente, é um livro de símbolos, tem a história de Portugal, tem os grandes mitos portugueses, há uma linguagem meio cifrada. Mas o vestibulando não deve ficar preocupado com essa dificuldade simbólica toda do livro, porque a FUVEST tem tido a preocupação de colocar um fragmento, e o próprio fragmento ele vai ao encontro da resposta. Todos os anos que a FUVEST colocou mensagem, por mais que o texto remetesse ao contexto, o próprio texto poético da prova dava a resposta. Um bom leitor resolve a questão. E, já que estamos quase em cima da hora do vestibular, rever, né? Você pode assistir às aulas gravadas, nós temos todas as aulas gravadas, temos grandes análises críticas, enfim, você tem que ter um contato o mais que você puder, porque quanto mais linguagem você tiver, mais fácil será a prova, pode ter certeza. Os textos ajudam muito a responder à prova. É verdade, né, professor? E o que tem alguma mudança neste ano aí para a FUVEST? Olha, o ano passado a FUVEST já fez uma alteração de misturar as disciplinas. Então, você tem uma questão de história, uma questão de geografia, uma questão de português, uma questão de matemática. Não há mais disciplinas estanques. Então, antigamente eram todas as de português, todas as de geografia. Então, você vai lendo, você não vai saber a próxima questão que você fará. E a tendência é cada vez mais fazer uma transversalidade. Por isso que a gente acha que em Dois Irmãos cairão aspectos da história, da geografia. Tem desde a decadência do ciclo da borracha até o final da década de 60, com a instauração do regime militar. Tem um professor que vai ser barbaramente massacrado, o Antenor, o professor de francês, Laval, Antenor Laval. Eu acho que algum aspecto histórico ligado à trajetória do Brasil no século XX é capaz de cair, uma história ou em geografia até a mudança da cidade de Manaus. E já tem um tempo, né, Dutra, que eles vêm cobrando isso, né, que é quando uma disciplina conversa com a outra, né? Isso não dá para perder de vista, né, Dutra? Cada vez mais haverá transversalidade, inclusive é uma proposta da FUVEST. Isso ocorre no Enem, cai texto, por exemplo, de Os Sertões na prova de geografia. O ano passado, na prova da Unesp, caiu um poema tranquilo, do Manuel Bandeira, pneumotórax, para o vestibulando identificar qual a doença que acometeu o eu lírico.
pneu, ar, tórax, e Manuel Bandeira se dizia um tuberculoso profissional. É a tuberculose. Olha, que interessante. O Dutra, eu achei interessante que esse ano o professor Dutra teve o cuidado de preparar aqui questões de vestibulares anteriores, que é justamente para mostrar o fazer, né? Como é que qual é o caminho que a FUVEST faz. Então, eu queria que você começasse, o Dutra, explicando para a gente assim, por onde começa as questões, para onde que o aluno deve olhar, que eu tinha feito essa pergunta anteriormente. Então, eu queria que você pegasse essa questão que você preparou, essas questões anteriores, né, que você vai relembrar, e puxando para onde que o aluno tem que olhar, o candidato tem que olhar. Por favor. Eu escolhi um texto de um vestibular anterior, não é alguma poesia, mas a pergunta é do mesmo tipo. Você tinha que ler um livro muito mais difícil que alguma poesia. É um livro do Drummond chamado Claro Enigma. E já nesse título você tem um paradoxo, né? Uma contradição que se exclui. Como é claro, se pode ser um enigma, como é um enigma, se pode ser claro. Isso é um paradoxo, e nessa mesma prova caiu para você identificar um paradoxo num poema de Fernando Pessoa, que estava também na prova. O mito é o nada que é tudo. Então, por mais que seja difícil o poema, o livro, o Claro Enigma, são praticamente 50 poemas muito fechados, muito assim em cima da metafísica, o Drummond fazendo grandes reflexões sobre a trajetória dele, você vê que o texto responde à pergunta. Então, o que eu quero mostrar para você é a habilidade de leitura, é uma das grandes chaves. Se eu fosse quantificar, talvez 70% do acerto depende de como você vai ler o texto. Você pode ter tido um resumo falando que o Drummond é isso, o Drummond é aquilo. Você tem que ler o poema dele, navegar nessa linguagem, entender esse jogo de linguagem. Quando você entende esse jogo, você acerta a questão. O título é muito importante, Cantiga de Enganar. Então, nós vamos enganar alguém. Então, ele colocou um fragmento. O mundo não tem sentido, o mundo e suas canções, de timbre mais comovido, estão calados. E a fala que de uma para outra sala ouvimos em certo instante é silêncio que faz eco. Outro paradoxo, como é que um silêncio faz eco? E que volta a ser silêncio no negrume circundante. Silêncio, que quer dizer? Que diz a boca do mundo? Meu bem, o mundo é fechado, se não for antes vazio. Presta atenção, o mundo é vazio. O mundo é talvez, e é só. Talvez nem seja talvez, o mundo não vale a pena, mas a pena não existe. Meu bem, façamos de conta de sofrer e de olvidar. Olvidar é esquecer. De lembrar e de absorver, que é fluir. De escolher nossas lembranças e revertê-las, acaso se lembrem demais em nós. Façamos, meu bem, de conta, mas a conta não existe, que é tudo como se fosse, ou que se fora equivale a fosse, não era. Alguns versos fundamentais para eu entender essa questão. Meu bem, façamos de conta, mas a conta não existe. Que é tudo como se fosse, ou que, se fosse, não era. Se fosse, não era. Outro verso importante é: o mundo não vale a pena, né? Tem um trocadilho que ele fala: o mundo não vale a pena, mas a pena não existe. Então, parece que nós não devemos nos preocupar tanto, por mais que as coisas nos incomodem, vamos fazer de conta que as coisas não existem, vamos fazer de conta que tudo, enfim, não está ao nosso redor. Parece que ele percebe um mundo cruel, um mundo que nos limita, mas relaxa, né? Ou, no popular, desencana. Tá? Desencana. Muito bom, muito bom. Eu sei que a resposta está aqui. Mas vamos ver o enunciado. Em Claro Enigma, veja bem, a ideia de engano surge sob perspectiva do sujeito maduro, já afastado das ilusões.
Ele já deu uma dica que é tudo uma ilusão, que o mundo não vale a pena, como se lê no verso síntese. É um outro poema do livro. Tu não me enganas, mundo, e eu não te engano a ti. Não tem mais esse negócio de ilusão. Tá? O fragmento de Cantiga de Enganar apresenta a relação do eu com o mundo mediada. Gente, ele falou no enunciado a ideia de engano. Ele falou no enunciado que tem um verso síntese. Desculpe, verso síntese. Tu não me enganas e eu não te engano a ti. Parece que nós não temos mais nenhuma esperança em relação um ao outro. Muito bem, eu vou para a letra A. Pela música, que ressoa em canções líricas. Pergunto para vocês, onde é que está a música nesse texto? Eu não vi. Você viu, Malu? Não. Pela cor brilhante na claridade solar. O cara está maduro, está desesperançado. Onde é que tem cor brilhante na claridade solar? Não vi. Pela afirmação de valores sólidos. Com todo o respeito, é besterol isso aí. Onde é que tem um valor sólido aí? O mundo não vale a pena. Meu Deus. Então, relaxe. Pela memória que corre fluida no tempo. Isso até tem muito no Claro Enigma, a memória. Tá? Tem um famoso poema, amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode ouvido contra o sem sentido, o apelo do não. E aí ele vai dizer, as coisas findas, lá no final, mais que lindas, essas ficarão. O famoso poema chamado Memória. Tá? Até tem no livro. Mas é pelo despropósito de um faz de conta. O que é um despropósito? É o absurdo de um faz de conta. Eu sei que é absurdo eu não sofrer, mas vamos fazer absurdamente um relax diante do mundo. Não adianta ficar esquentando a cabeça. Eu sei que eu posso esquentar a cabeça, eu sei que eu posso sofrer, mas despropositadamente vamos viver um faz de conta. Portanto, Claro Enigma é um livro dificílimo, muito mais intelectual que alguma poesia. Tem um poema aí que dizem que é o maior poema do século XX, A Máquina do Mundo. Eu acho um pouco de exagero, mas assim, é uma obra muito famosa. Mas o que o examinador pôs, uma pessoa que tem hábito de leitura, ela já viu umas 3 alternativas absurdas: música, cor e valores sólidos. Ele vai ficar no 2. Mas memória não tem aí. Parece que ele quer desmemória. Estou fazendo um neologismo aqui. Ele quer a desmemória. Ele quer... Faz de conta que não existiu. Eu levei um tropeção existencial, faz de conta que eu não tropecei. Eu levei um fora, faz de conta que eu não levei. Muito bom. É um despropósito? É. E é isso que, assim, é fazer o aluno refletir, né? A FUVEST tem, né, é um vestibular muito bonito, né? Ele faz o aluno pensar mesmo, né? Eu acho que é isso que é o bonito do conhecimento, né, Dutra? É uma prova bonita, é a prova como deveria ser o trabalho didático, enfim. Agora, é uma prova que exige que você não seja só, vamos dizer assim, decoreba, não é? Isso não existe. Não adianta você decorar, você tem que entender, você tem que introjetar a linguagem, você tem que ter a linguagem dentro de si. Isso é com leitura. Então, quanto mais você lê, dá tempo, né? Sempre dá tempo, assistir às aulas gravadas, aos livros, enfim. Como diria o Drummond, penetra surdamente no reino das palavras. Olha que lindo! O Dutra, mas vamos supor, o candidato ele não teve, não conseguiu ler aí os 9 livros da FUVEST. O que ele faz? Tem algum recurso? O que você sugeriria para esse candidato assim que não conseguiu ou deixou para a última hora algum livro? Porque você tem aí, né, um repertório bom, né? Como é que ele faz? Bom, ele tem que, obviamente, se inteirar do assunto. Então, por exemplo, um autor que eu tenho praticamente certeza que vai cair na primeira fase, porque ele não caiu ano passado. Pela primeira vez, Machado de Assis não entrou na prova.
Então, alguns autores, ele tem que ter um conhecimento de linguagem. Quincas Borba. Então, você estuda Quincas Borba, lê uns capítulos do livro, assiste a uma aula, é um cara muito importante. Drummond, meu Deus, Drummond é outro espetacular, é um nome que a FUVEST sempre põe. Então, esses autores, Drummond, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Romanceiro da Inconfidência geralmente é um poema e o próprio poema tem a resposta. Então, eu apostaria nos 4. Agora, você tem que ler alguma coisa, assistir uma aula online, as nossas aulas estão gravadas, algumas são mais curtas, outras mais longas, você não precisa assistir tudo num dia, você pode assistir 50 minutos num dia, no outro dia. E nessas aulas elas estão comentadas, as poesias, os textos, como nós fizemos aqui, um comentário dessa questão. Então, uma longa caminhada começa com o primeiro passo, como dizia o Tal. Então, você tem que dar o primeiro passo para essa longa caminhada. Ô, Dutra, existe assim algum padrão para a elaboração dos textos, das perguntas, das questões na FUVEST? Tem algum padrão? E você preparou outra questão? Preparei, mas o padrão é sempre esse. É a sua habilidade de leitura, a sua conexão do texto e também, às vezes, a conexão com o contexto. Por exemplo, cai lá um texto do Machado de Assis, tá? Que a Sofia acordou sonhando com um possível amante, que não é amante dela, mas ela estava interessada, o Carlos Maria. Ela acordou gritando. E, de repente, ela fala para o marido dela, que está do lado. O que foi? O que foi, mulher? O que foi? O que foi? E ela é muito rápida, Sofia, já caiu isso, ela é muito hipócrita, ela é muito inteligente, já caiu a hipocrisia dela, mas é uma inteligência que não deixa de ser hipócrita. Ela fala para o marido dela, eu sonhei que você estava passando mal, que você estava morrendo, um negócio assim. Rápido, hein? Nem eu sou tão rápido assim. Eu não estou me comparando, estou dizendo, tem um raciocínio muito rápido. Você acorda com um pesadelo, o marido pergunta e você fala, estava sonhando que você estava passando mal. Acabou, né? O marido tem um grande prazer. Ah. Ele pensa, puxa, que legal. Sabe o que você tem que descobrir? O marido é sábio. Olha, você vê que essa questão ela não tem nenhum texto que a FUVEST pediu. Isso é possível. Mas ele conecta na outra questão com angústia. Tá? Então, ele fez uma questão assim, ele não é obrigado a colocar só os textos da bibliografia que é recomendada pela banca. No caso, é obrigatória, né? É uma recomendação obrigatória, fazendo uma ironia. Então, isso é a prova da FUVEST. É um texto do Benedito Nunes, Ética e Leitura. Os textos literários são obras de discurso a que falta a imediata referencialidade da linguagem corrente. Quer dizer, ele não vai escrever Tite é o técnico do Flamengo. Então, não é referencial. Tá? Abolem, destrói o mundo circundante. Então, nós lemos um texto do Drummond que destruiu o mundo. O texto do Quincas Borba, que eu expliquei aqui, destruiu o mundo circundante cotidiano, graças à função irrealizante da imaginação que as constrói. Então, nós vamos entrar no mundo da ficção, como se eu estivesse assistindo ao filme Star Wars. A saga continua. E prende-nos na teia de sua linguagem. Realmente, eu assisto ao Star Wars e fico lá, Guerra nas Estrelas, e fico bastante envolvido. Aqui devem o poder de apelo estético que nos prende. Então, esses livros devem, voltando ali, os textos literários devem o poder de apelo estético que nos enleia, que nos prende. Seduz-nos o mundo outro, irreal, neles desenhado, que ele pôs configurado. No entanto, da adesão a esse mundo de papel, quando retornamos ao real, nossa experiência ampliada e renovada pela experiência da obra, à luz do que nos revelou,
possibilita redescobri-lo sentindo e pensando de maneira diferente e nova. Então, pelo que eu estou entendendo, a literatura nos tira da realidade, joga-nos no mundo ficcional, mas quando nós voltamos à realidade, nós damos um outro olhar. A ilusão, a mentira, o fingimento da ficção aclara o real. Você vê que tem um jogo meio de contradição. A ilusão serve para esclarecer o real, quando se desliga dele. Então você sai, mas você volta mais relacionado com ele, transfigurando, aclara-o já pelo insight, né, a palavra inglesa, que em nós provocou. Cara, isso é a literatura. Isso são os 9 livros que você tem que ler. Você vai sair do mundo lendo Dois Irmãos, que remete ao Caim e Abel, tem uma intertextualidade total. Esses 2 irmãos, se chegarem ao céu, provavelmente o Omar vai chegar dando soco, tá? O Jacob, ressentido, vai puxar o tapete, tá? E aí você volta. Estou dando um exemplo. Até que ponto vale a pena uma rivalidade familiar? Então, se eu entendi esse texto, olha, não dá para errar. O argumento de Benedito Nunes em torno da natureza artística da literatura leva a considerar que a obra só assume função transformadora se eu entrar nela, se eu fruir, que é absorver, e de repente, não mais que de repente, eu volto ao mundo. Estabelece um contraponto entre a fantasia e o mundo. Por mais que seja uma oposição entre fantasia e mundo, isso não é algo que se separa. Há depois uma junção. Utiliza a linguagem para informar sobre o mundo? Não, não é a linguagem do jornal, não é a linguagem referencial. Está errado. Instiga no leitor uma atitude reflexiva diante do mundo. É isso. Você sai, se desliga e você volta com uma ampliação de visões. Essa, mas eu vou ler a C. Oferece ao leitor uma compensação anestesiante, de maneira alguma. Ela pode até te tirar do mundo, mas você volta mais ligado. E conduz o leitor a ignorar o mundo real. Nossa, isso é um besteirol puro, tá? Porque no final ele diz, aclara o real ao desligar-se dele. Você vê que tem uma contradição. Você sai, mas volta mais afiado, mais agudo. Portanto, é a letra C. Você vai ter algumas questões que simplesmente a interpretação, a leitura, a sua capacidade linguística, tudo isso resolve. Muito bem. Dutra, então vamos pensar agora aquilo que eu falava dos dois irmãos. Eu estou falando de Dois Irmãos porque eu acabei de reler agora, né? Então, é um livro interessante, desculpe. Muito, muito, muito. E eu sabia que estava na lista, e aí parece que o livro me chamou para ler de novo. E aí tinha o autógrafo do Milton Ratum, e eu fiquei muito contente. E reli, né? É interessante. E isso que você falou, por exemplo, você pega os aspectos que o candidato precisa olhar, né? Então, assim, você lê toda essa obra, quer dizer, você tem camadas de conhecimento, de absorção do conhecimento, mas, assim, você como professor e já há tantos anos olhando para as obras da FUVEST, o que você sugeriria aí, Dutra? Olha, eu vou tentar acertar as questões, pelo menos tentar, né? Dois Irmãos, eu vou relacionar 4 aspectos. Numa primeira fase, talvez seja muito óbvio colocar a rivalidade, o intertexto com Caim e Abel, Esaú e Jacó. Isso me parece muito óbvio, mas numa primeira fase é possível. A agregada Domingas, meio agregada, meio escrava, isso interessa discutir. Parece que é uma mulher livre, mas não é livre coisa nenhuma, e ela é a mãe do narrador. Interessa discutir. Tá? Aspectos históricos. Uma cidade que teve um apogeu breve e oportunista do ciclo da borracha, quase uma cidade multicultural, pelo que está no livro, né? Vai passar pelo ciclo depois da Zona Franca, mas parece que o progresso
ele é efêmero e aproveitado, obviamente, por oportunistas, e Manaus se transforma, a cidade flutuante vai embora e tem todo um outro oportunismo. Então, aspectos históricos, geográficos, que vão pontuando o livro. Manaus é a casa dessa família, essa casa dessa família reflete Manaus. Então, eu acho que uma das questões virá em torno disso. Como ele vai perguntar, eu não sei, mas será um caminho nessa direção, tenho essa impressão. Tá? Se a gente for tentar acertar, é por aí. Machado é a famosa hipocrisia, né? Ao vencedor as batatas, o mundo é cruel, ai dos vencidos, e ao vencedor as batatas. Esse prêmio irrisório, mas é o prêmio que se tem. Você vai ver que toda a narrativa vem muito disso. Enquanto um chora, outro ri. É a lei do mundo, é a perfeição universal. Todo mundo chorando seria muito triste, mas todo mundo rindo seria muito monótono. Então você vai ver que no livro todo tem esse jogo. Você tem vários jogos. E vai por aí. Mensagem. Nunca se deve esquecer que nos 44 poemas de mensagem, haja o que houver, o que manda é a alma. O corpo morre. É a alma de Portugal. É a alma de Dom Sebastião que vai voltar. Não é o corpo. Foi a questão que caiu no passado. Triste de quem vive em casa esperando a lição de raiz, que é a morte. Ele critica essa felicidade da monotonia. Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Por mais conhecido que seja esse verso, num certo sentido, ele sintetiza a mensagem. Estão as grandes almas de Portugal, os nossos modelos, que morreram os corpos, mas não a alma. Muito bom. O Dutra, mais alguma obra que você quer falar? Mas eu posso seguir para são próxima. 9, né? Agora, uma obra muito difícil, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Eu acho que será uma questão que vai pegar os aspectos mais gerais dessa obra. Muita alegoria, oposição ao colonialismo, a discriminação dos colonizados, isso está em todos os contos, de uma certa maneira. Ou pegar um conto, né? O conto Dina, o conto A Velhota, e aí ser mais específico, mas será a linguagem que vai mandar, porque a FUVEST não é uma prova de memória, não é uma prova assim que você tem que ter um pendrive na cabeça com a nuvem e tudo mais, né? Uma nuvem. É uma prova que ele dá um terço no texto, mais um terço talvez no enunciado, e o terço final é a sua compreensão de tudo. Muito bom. Agora, eu fiquei pensando assim, os movimentos literários, né? Isso chega a ser cobrado, por exemplo, isso aqui é mais recente, isso mais antigo, isso pertenceu a que movimento? Isso também é cobrado na FUVEST, ou Dutra? Olha, quando eles cobram isso, eles colocam um texto. É muito raro colocar assim, é uma escola literária que surgiu no século XX, com liberdade, não sei o quê, explosão. Isso ocorre, às vezes, na Unesp, tá? Uma questão ou outra, na Unesp. A FUVEST, ela raramente faz uma pergunta assim, um texto e classificá-lo literariamente. Tá? Ela vai perguntar o jogo de sentido e para onde remete. Faz muito tempo que a FUVEST não pergunta assim, qual escola literária, a que escola literária pertence esse texto? A Unesp ainda pergunta, a Unesp coloca às vezes um texto do Antônio Cândido, ou coloca um poema futurista para você achar outro poema futurista, mas é prova também que ele vai mastigando bem até você chegar à conclusão. Muito bem. O Dutra, tem mais alguma questão aí de vestibulares anteriores que você quer chamar aí, ou já colocamos todas? Olha, tem mais uma, se você quiser. É um texto do Gregório de Matos, que não está mais na FUVEST. Gregório de Matos é um poeta barroco, você tinha que ler um livro com aproximadamente 110 poemas. Tá? É um cara muito construtor de linguagem,
e caiu um poema satírico, tá? Junto com Noel Rosa, grande Noel, um outro poema satírico. Você vai ter que comparar dois textos, século XVII com o século XX. E os dois textos falam a mesma coisa. Não caiu nada se o Gregório de Matos é barroco, enfim, poderia cair. Então, há certa personagem desvanecida. Aí já tem um problema, o que é desvanecida? Literalmente, é uma pessoa que desmaia. Figuradamente, é uma pessoa que se acha. Eu sou o sol. Se eu morrer, vai haver um eclipse no mundo. Então, essa pessoa pediu para o eu lírico fazer um poema. Ele começa assim: um soneto começo em vosso gabo, contemos esta regra por primeira, já lá vão duas, e esta é a terceira, já este quartetinho está no cabo, na quinta torce agora a porca o rabo, a porca torce o rabo é uma frase popular que durou até pouco tempo. A sexta vai também desta maneira. Ele está falando sobre o próprio poema. Na sétima, né, entro já com gran canseira e saio dos quartetos muito bravo. Eu estou bravo porque eu tenho que fazer um poema para um tipo imbecil que me pediu para eu fazer um poema louvando esse cara. Agora, nos terceiros, que direi? Direi que vós, Senhor, a mim me honrais, gabando-vos, que é elogiando. A vós eu fico um rei. Claro que isso é ironia. Fazer um poema para essa besta, né, pode dizer, eu sou um rei. Nesta vida um soneto já ditei. Se desta agora escapo, nunca mais. Louvado seja Deus que eu acabei. Nunca mais. Aí o Noel fez um texto chamado Tipo Zero. Você é um tipo que não tem tipo, com todo tipo você se parece, sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou um tipo que ninguém esquece. Quer dizer, ser tão, assim, nulo, que a sua nulidade é destacada. Quando você penetra num salão e se mistura com a multidão, você se torna um tipo destacado. Desconfiado, todo mundo fica. Que o seu tipo não se classifica. Você passa a ser um tipo desclassificado. Eu até hoje nunca vi nenhum tipo vulgar tão fora do comum, que fosse um tipo tão observado. Você ficou agora convencido que o seu tipo já está batido, mas o seu tipo é do tipo esgotado. Quantas vezes ele escreveu tipo? Tá? Quem são esses dois homenageados, entre aspas, né? Um é um tipo desclassificado, é um tipo tão desclassificado que, dentre os desclassificados, ele é o mais notório. E o outro é um cara que se acha e pediu um poema para o eu lírico fazer, um poema de elogio. Soneto de Gregório de Matos e o samba do Noel Rosa, embora distantes, mais ou menos uns 300 anos, na forma e no tempo, porque um é um soneto, outro não é, aproximam-se por ironizarem. Quem? O processo de composição do texto? Jamais. Noel Rosa não fala isso. Gregório de Matos fala do texto. A própria inferioridade ante o retratado, onde nós vimos o eu lírico dizer: você é superior a mim. Jamais. A inferioridade é do retratado. Singularidade. O que é singularidade? Singular é a unicidade, o caráter único, de um caráter nulo. São dois nulos, são dois vulgares totais. É essa a resposta. O sublime que se oculta na vulgaridade, não tem nada de superior. E a intolerância para com gênios, besterol. Não está escrito isso. Portanto, você tinha que ler aproximadamente 100 e poucos poemas do Noel, que dá um trabalhão, linguagem difícil. Se você conhece 10 poemas, desculpe, eu troquei Gregório por Noel, é que o Cartola está na Unicamp, eu acho que houve uma mistura aqui. Se você ler 10 poemas do Gregório de Matos, suponho que você leia agora 10 poemas de alguma poesia, mas leu mesmo, entendeu? É um trabalho de qualidade muito grande. Então, tudo que você ler, leia com qualidade. Você leu 10 poemas do Drummond, você leu 5 poemas do Mensagem, um do Brasão, outro do Mar Português, outro do Encoberto, outros 2 assim. Mas leia, entende, procura saber um pouco do livro. Você está fazendo um grande trabalho. A qualidade é muito, 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 muito mais importante do que a quantidade.
tudo que você lê até o vestibular, leia e entenda. Leia com qualidade. Você vai subir degraus e degraus e degraus. Essa é a dica que eu dou para vocês. O Dutra, já com tanta experiência que você tem, quando você olha os candidatos, os vestibulandos, quais são as grandes queixas dos candidatos na prova da FUVEST, o Dutra? Olha, hoje tudo se resume à linguagem, né? Você vê aí o título do poema, A Certa Pessoa Desvanecida. Isso não se usa mais. Já se usou até pouco tempo. A linguagem, nos últimos anos, ela ficou muito mais digital, como o pessoal escreve na internet, né? Estão comendo R, né? É meme, é emoji. Então, são textos curtos. Outro dia eu li um texto na internet, eu estava gostando, achando muito polêmico. Enfim, texto inteligente. Aí eu falei, nossa, vai dar muito comentário aí. A maioria dos comentários que era textão, ninguém estava questionando, e eu nem tinha pensado que era um textão. Tá? Então, se pegar Grande Sertão Veredas, então, é um livro infinito. Né? Então, a grande dificuldade é a linguagem. O mundo se transformou muito, mas a FUVEST, Unicamp, Enem, eles não abdicam dessa linguagem. Porque a linguagem é conhecimento, né? A linguagem é o direito, é o jornalismo, é a ciência, né? É a comunicação. Então, a linguagem é um fator até de civilidade, num certo sentido também. Então, eles não vão abdicar da linguagem, pode ter certeza. Por mais que a sociedade tenha se transformado, e o mundo juvenil está muito no mundo da internet, das redes sociais, essa é a grande dificuldade, é entender a linguagem. Portanto, quanto mais você lê, mais tiver linguagem, mais fácil será a prova. E também, né, o Dutra, a leitura, ela é um hábito. E às vezes, quando a gente, principalmente aí você está falando, tem obras, aí eu estava aqui pensando, né? Tem obras difíceis, né, de serem entendidas, né? O que está nas entrelinhas, no intertexto e tudo mais. Quer dizer, eu fico imaginando, né, quando você tem esse montante e leituras, às vezes, difíceis, assim, você lê uma vez, lê uma segunda, isso vai sedimentando o conhecimento, né? Que é justamente o que a FUVEST exige, né, Dutra? Sem dúvida. Eu costumo falar para os alunos, porque eles têm várias aulas no objetivo de obras. Tem aula com o professor de literatura, tem aula com o professor de análise de texto, tem aula gravada, tem aula de material didático. Aí tem um verso do Vinícius que o Lulu Santos usa. A vida vem em ondas como o mar. Aí, fazendo uma paráfrase, a literatura vem em ondas como o mar. Então, a primeira onda é fria, o corpo não se acostumou. A segunda onda, o corpo está mais acostumado. A terceira onda, você está já boiando e curtindo a água, entendeu? Então, o livro aparentemente difícil ou chato, né, um adjetivo muito usado, ele depende muito da conexão que você dá a ele. Então, quanto mais você entender, mais agradável fica o livro, mais você se reconhece nele. Mas não são muitos livros fáceis. Eu, por exemplo, quando comecei a ler Dois Irmãos, falo até isso para os alunos, a ideia inicial foi a seguinte, de novo, Caim e Abel, já li o Esaú e Jacó, do Machado de Assis, enfim, mas de novo. Aí, puxa, tem isso, tem aquilo, tem Manaus, tem a história, tem a família, tem a Zana, tem a Rânia, tem o Alim, tem o Nael. Enfim, você vai vendo outras camadas de significação. É um livro muito bom, muito bom. Mas eu tive uma impressão inicial, de novo, Caim e Abel, tem uma hora que a Zana fala assim, eu não sou mãe do Caim e do Abel, mas é. Né? Então... É interessante isso que você está falando, viu, Dutra? Porque eu acho que eu reli o Dois Irmãos porque
Eu li quando saiu o livro, e assim, estava naquela onda, todo mundo estava lendo, e aí ficava, né, as conversas, já leu Dois Irmãos e tal. E eu li até com pressa, porque eu estava sendo cobrada, né, pelo meu entorno. Mas quando eu li agora, eu tive outra compreensão, né? Claro que o candidato aí da FUVEST, ele não dispõe desse tempo todo e tal, mas assim, para não desistir, mesmo que seja difícil, e aí ele vai puxando, porque assim, essa soma de palavras lidas, ela leva para um lugar, né, diferente, né, o Dutra? Sim, mas eles vão ter várias aulas. Eles têm uma aula, 2 aulas, 3 aulas. Não é com o mesmo texto, é com outros textos, mas você vai vendo que as coisas vão incidindo, às vezes no mesmo ponto, ou às vezes elas vão ampliando para um outro prisma do livro. Então, há um trabalho intenso com essas obras. Nossos alunos eles vão ter vários contatos com vários professores, com várias abordagens, que isso vai dando uma visão integral, ele vai se acostumando. Essa água fria que deu um choque, de repente ela se torna muito agradável, que ele até boia, entendeu? Fazendo essa metáfora aí que o Vinícius usa, e o Lulu Santos aproveita, a vida vem em ondas como o mar. Então, a literatura também vem em ondas, né? Os textos, como aquele texto que a gente lê, tira um pouco a gente do mundo, bota num outro mundo, e dependendo da conexão que você vai fazendo, você vai tendo várias referências ao mundo que você vive. E também é isso que você chama atenção, né? Por mais complicado que fique para o aluno, isso que vocês, eu acho que na hora, em sala de aula, vocês vão preparando o aluno, né? Quer dizer, quando, pegando de novo, né? O Dois Irmãos está muito na minha cabeça, mas assim, quando você pensa ali a questão de Manaus, do ciclo da borracha, ou você pega uma frase do Drummond, vai para pegar outro livro da FUVEST, né? Não falar só disso, mas você aquilo ali, quando você tem essa orientação, né, o Dutra, isso facilita o aprendizado, facilita o estudo, né? Porque assim, além de ler, é preciso compreender o contexto de tudo isso, né, Dutra? Sem dúvida. É um jogo entre parte todo, todo e parte. Então, as questões que a FUVEST fará, principalmente nos romances, todo parte, parte todo, no conto. Então, você pega, sei lá, o conto Papá, Cobre e Eu. Você vai ver um narrador menino, mas você vai ver que tem muitas coisas que tem nos outros contos. A opressão dos colonizadores, os colonizados oprimidos. Então, ele pode perguntar desse conto para o próprio conto ou perguntar desse conto para o conjunto da obra. Tá? Não é à toa que o autor desse livro foi preso logo após a publicação do conto, porque a censura colonialista portuguesa, a repressão entendeu as metáforas, entendeu as alegorias. Né? Então, é parte todo, todo parte. Então, a parte que eles puserem na questão, ela vai remeter ao conjunto da obra. Como eu já falei da Sofia Hipócrita, tem um texto que falou da hipocrisia e tal, no Quincas Borba, que é geral. O menos hipócrita lá é o cachorro, né? Que não é hipócrita. O Dutra. O Rubião, o resto é hipocrisia total, entendeu? Então. Total. O Dutra, você acha que a gente deu uma passadinha aí em todos os livros? Tem algum que a gente não falou muito? Porque nós estamos chegando aí ao final. O Romanceiro da Inconfidência, se cair, é tradicionalmente um poema que pode remeter a um contexto histórico, um contexto até poético do arcadismo, mas a resposta 90% estará na leitura do poema. Tá? Maria de Dirceu também parecido, porque ele sempre coloca, como eu fiz essa questão de poemas, aí você vê que os poemas falam por si sós, né? Claro que remetem ao texto, ao texto que eu disse, quer dizer, ao conjunto dos textos. Maria de Dirceu, né? O poema Arcade, tem uma parte que ele escreveu na cadeia, então o que ele vai pôr? O Angústia é um livro que está sendo cobrado assim muito
no nível 1, 2, porque é um livro muito difícil, eles estão fazendo perguntas assim que o próprio texto responde. Tá? O ano passado, foi uma pergunta que o narrador dizia assim: o mundo dá voltas, o mundo é redondo. Você tinha que perceber que no livro ele muda de ponto de vista. Tá? Então é isso. Comentamos assim de passagem 9 obras, que são 9 obras de peso, né? Então a gente está fazendo assim um comentário sobre onde você deve prestar atenção, alguns pontos que podem cair, como você deve ler a questão, enfim, isso é um princípio que você não deve abdicar. O enunciado tem que ficar muito assim claro na sua cabeça, que desse enunciado é que vai virar a resposta. Claro que isso é óbvio, né? Mas é bom insistir também no óbvio. Muito bem. Ô, Dutra, conversa boa. Eu acho que assim, falar de livros é sempre muito bom. Eu estou lendo Guimarães Rosa, olha só, a edição nova, maravilhosa. Acho tão bonita a primeira frase, né? Nunca esqueci. E agora eu reli, estou relendo, né? Porque Guimarães também é difícil, é isso que você estava falando, né, Dutra? Tem que insistir, mesmo, né? O Guimarães é um autor que também é difícil de ler, mas eu acho que a gente vai escovando o pensamento. Isso já caiu na vida, no Enem. No correr da vida é sempre assim. Esquenta, esfria, aperta, afrouxa, inquieta, sossega. O que a vida quer da gente é coragem. Caiu no Enem. É muito lindo, mas olha, eu estou descobrindo assim pérolas, né? Porque tem essas, né, que a gente já sabe, mesmo de outros autores, né? Tem frases clássicas, né? Mas assim, eu estou descobrindo no Guimarães, assim, minha vontade é de grifar o livro inteiro, assim, porque as frases, ele tem aquelas frases que são lapidares, assim, fantástico. Lê é muito bom, né, Dutra? Sem dúvida. Isso que eu falei, o Enem pôs uma palavra assim, que isso é um aforismo. Aforismo é um ditado popular, é um provérbio, mas até que está muito longo, né? Quem tudo quer, tudo perde. Então o Enem pôs esse texto e não usou a palavra provérbio, ela usou aforismo, podia usar anexim, que são palavras assim que não estão. Provérbio, tudo bem, mas aforismo, a gente explica, aforismo, anexim. Então você vê que eles usam uma linguagem culta, né? Muito bom, muito bom. Obrigada, Dutra. Até uma próxima e vamos falando aí de vestibular sempre. Obrigada, Dutra. Estamos aí à sua disposição dos alunos, dos vestibulandos, porque a nossa função é uma função prazerosa sempre falar de livros. Tudo bem. Obrigada, Dutra. Até a próxima. Tchau, tchau. De nada. Tchau. Tchau.